Olá, Que tal? eu sou Cecília Eu sou Tony. e hoje vamos falar sobre o Hospital de São Paulo. Bem-vindos ao canal do Espanha Total no YouTube, onde compartilhamos dicas de viagens pela Espanha. E hoje vamos viajar para a Catalunha, não é? Vamos viajar para Barcelona e, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre lugares imperdíveis e excepcionais da Espanha, hoje vamos falar sobre o Hospital de São Paulo, que na realidade se chama Hospital de la Santa Creu e São Paulo, ou seja, Hospital da Santa Cruz e São Paulo. Mas em Barcelona todo mundo fala Hospital de São Paulo, que é o termo que vamos usar aqui no vídeo. O Hospital de São Paulo é um caso muito curioso, porque apesar de ser a maior construção modernista da Espanha, apesar de ter sido reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, apesar de ficar muito próximo da Sagrada Família, recebe pouquíssimos visitantes. Há muita gente que já visitou Barcelona e não é que não foi visitar o Hospital de São Paulo, nem ouviu falar do Hospital de São Paulo. Para a gente é incompreensível. Pode ser que as pessoas, quando você fale assim, hospital, o que eu vou fazer num hospital? Só que não é um hospital, é um complexo modernista dos mais importantes do mundo. E a gente tem um caso de amor com o Hospital de São Paulo. Em primeiro lugar, nos 2 primeiros anos da minha vida, eu morei numa rua bem do lado do hospital, quando nem sequer era um lugar visitado pelos seus valores artísticos, arquitetônicos. Era um hospital. E mais tarde, quando a gente começou com o Passaporte Barcelona, estavam começando os trabalhos de restauração da parte antiga do hospital e a gente ia para lá, tinha visita com capacete, com colete, levamos amigos antes mesmo do hospital reabrir. E quando reabriu foi a maior festa, fomos logo para conhecer. E deslumbrante, ficamos absolutamente encantados com o que foi feito nesse trabalho de restauro do hospital. Então são muitos anos que a gente faz um trabalho de divulgação, de contar para amigos, de contar para leitores, para conhecidos: não percam o Hospital de São Paulo, não percam o Hospital de São Paulo, é um lugar excepcional. Então, o complexo hospitalário, que é muito grande, ocupa um quarteirão gigantesco no bairro do Guinardó, que fica próximo ao Eixample e a mais ou menos 10 minutos a pé da Sagrada Família. Mas vamos conhecer a história desse lugar, porque nem sempre esteve aí. E para entender um pouco da história do Hospital de São Paulo, nós precisamos voltar no tempo até 1401. Naquela época, Barcelona ficava contida dentro das muralhas que correspondem com o que hoje é o distrito da Ciutat Vella, a cidade antiga, que inclui o bairro gótico, El Raval, as Ramblas, Sant Pere, Santa Caterina e la Ribera. Então, Barcelona ficava dentro dessas muralhas. E dentro do bairro del Raval, em 1401, foi fundado o Hospital de la Santa Creu, ou seja, o Hospital da Santa Cruz. O prédio ainda existe hoje, fica bem próximo das Ramblas e do mercado da Boqueria. Durante mais de 5 séculos, esse Hospital de la Santa Creu foi o hospital de referência de Barcelona. Mas na segunda metade do século XIX, a cidade não parava de crescer e esse hospital, logicamente, era insuficiente para atender todos os habitantes da cidade. Essa necessidade de um novo hospital coincidia com o crescimento da cidade, além das muralhas, com o projeto urbanístico do Eixample, e também com o nascimento de um movimento artístico, arquitetônico, cultural que ia mudar a face de Barcelona para sempre, o modernismo. E em 1896 morre uma pessoa muito importante e sem a qual a existência do novo hospital seria impossível. Foi o banqueiro Pau Gil
e Serra. Ele deixou toda a sua fortuna para a construção de um novo hospital para a cidade de Barcelona. E ele queria que o hospital contasse com as inovações tecnológicas e arquitetônicas mais modernas da época e ainda indicou que queria que o hospital fosse encomendado a São Paulo, que era o santo da sua devoção. Na hora que você for visitar o hospital, você vai ver por todo lugar as referências ao banqueiro, as letras P, G ou até Gil. E então aí nasceu o Hospital de la Santa Creu e São Paulo. Combinando... os nomes Santa Creu era o hospital que estava no Raval, junto com o novo santo, virou Santa Creu e São Paulo, dando continuidade com o trabalho da Ordem de la Santa Creu, mas agora numa nova localização. A obra foi encarregada a um dos gênios do modernismo catalão, o político e arquiteto Lluís Domènech i Montaner. Era uma das grandes estrelas do momento, é como se fosse o Niemeyer da sua época. E você provavelmente conhece outra obra do Domènech i Montaner, que é o Palau de la Música Catalana. E em 1902 tem início as obras, num extremo do Eixample. E isso estava em um terreno gigantesco na parte como se fosse periferia de Barcelona. Isso aí eram hortas, não tinha praticamente urbanização nenhuma. Esse terreno que não é muito distante da Sagrada Família, se a Sagrada Família, que estava começando a subir naquela época, ficava distante de Barcelona, o hospital ainda mais. O terreno era propriedade da Santa Creu, que era a dona do antigo hospital. E hoje você não imagina porque está completamente rodeado de prédios, mas como já acabamos de mencionar, naquela época era terrenos, era o campo. E para realizar o seu projeto, Domènech i Montaner se baseou e estudou os grandes hospitais da Europa para incorporar no seu projeto as inovações mais importantes desses hospitais. Desenhou uma verdadeira cidade, que é o que o Hospital de São Paulo é, uma cidade com pavilhões, jardins, muita vegetação. Ele acreditava que essa parte de natureza colaboraria para a recuperação dos internos dos pacientes do hospital. O projeto contava com 2 eixos, norte-sul e leste e oeste, que formavam uma cruz, uma referência a Santa Creu, ao antigo hospital e dono do novo hospital. Dos 48 prédios no projeto original foram construídos 27, e desses 27, 16 no estilo modernista. O hospital modernista hoje se constitui em 12 pavilhões que estão interligados pelo subterrâneo. Então, existem corredores interligando esses pavilhões. À direita ficam os pavilhões com nomes de santos que recebiam pacientes masculinos. E à esquerda, os pavilhões com nomes de santas e virgens que receberam os pacientes femininos. Domènech teve uma visão muito moderna na hora de projetar o hospital, separando os diferentes pavilhões, dependendo dos casos que iam tratar. Então ele, por exemplo, colocou os infecciosos na parte mais alta, separado do resto. Uma visão muito, muito moderna. E ele também resolveu virar a orientação do hospital. Se você olhar no mapa, ele não encaixa com a alinhação das ruas do Eixample. Ele fica perpendicular, não fica alinhado. Isso por quê? Porque Domènech i Montaner queria aproveitar a natureza, ou seja, os ventos que vinham do mar, para tanto refrigerar quanto não permitir que as doenças infecciosas dos últimos pavilhões contaminassem os pavilhões anteriores. Então o vento soprava numa direção a levar esses contaminantes
para o que antes era um campo simplesmente, não havia cidade. E a orientação do hospital também aproveita as horas de luz, as horas naturais ao máximo. Também foi outra das razões para essa mudança na orientação da construção. Luiz Domènech Montaner faleceu em 1923, antes de ver terminadas as obras do hospital, e que foram continuadas pelo seu filho, Pere Domènech Roura. O hospital foi finalmente inaugurado em 1930. E o Hospital de São Paulo foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade em 1997. A Unesco reconheceu que trata-se de uma obra modernista excepcional e também de um exemplo único de integração da arquitetura e a necessidade de cuidar dos pacientes da melhor forma possível. Bom, e no século XX, Barcelona continuou crescendo, no século XXI, começo do século XXI também, e o hospital modernista não dava mais conta. Então foi tomada a decisão de construir um novo hospital, muito moderno, com todas as inovações tecnológicas, no mesmo quarteirão onde fica o hospital, na parte mais afastada da entrada, e esse hospital foi inaugurado em 2009. Então, na hora que você for visitar o Hospital Modernista, lembre que até o 2009 tinha pacientes nos prédios antigos. E é muito interessante isso, porque quando a gente fala com nossos amigos de Barcelona, perguntar, mas você já foi visitar o hospital? Como ficou? Muitos não querem saber, não querem ouvir falar do hospital. Porque muitos amigos perderam o pai ou a mãe no hospital modernista. Então tem aquela lembrança muito triste e não conseguem abstrair e ver a beleza como uma obra de arte. Então é um trabalho que a gente faz também com os amigos, tentar levar os amigos de Barcelona para o Hospital de São Paulo com uma outra visão, não a visão triste que ficou. Bom, e como já falamos, na hora que foram transferidos os pacientes para o novo hospital, começou um projeto completo de reforma e restauração do hospital antigo, que durou 5 anos. O Hospital Modernista foi reaberto para visitação no 2014. A visita ao hospital é muito interessante e você pode fazê-la de 3 formas. Por sua conta, utilizando um audioguia ou com um guia. A gente indica que você faça com um audioguia ou com um guia, porque caso contrário você vai perder muitas informações que são muito importantes para entender a obra. A entrada ao complexo está dominada por o espetacular prédio da administração. Se você estiver vindo da Sagrada Família a pé, a fachada você vai ver ela ao longe e ela vai ficar cada vez maior. É muito espetacular essa entrada no hospital. Então, não deixe de observar todos os detalhes, desde da parte de forja nos portões até os detalhes da fachada, porque só aí você vai ver muita riqueza de detalhes. A cruz, que é o símbolo do hospital, aparece de forma bem destacada. E não perca também a torre do relógio, que é incrível. À esquerda, logo à esquerda, você vai ver uma estátua de São Paulo. Então, a entrada é feita à direita e você começa esse percurso pela sala hipóstila, onde funcionava o pronto-socorro. E logo mais você vai passar pelos corredores que ligam os pavilhões. É uma rede muito extensa de corredores que permitia que o pessoal sanitário levasse os pacientes de um pavilhão para outro até o centro cirúrgico sem ter que se preocupar com o tempo no nível da rua. E para lembrar essa função que teve os corredores, tem umas projeções que mostram enfermeiros e pacientes indo de um lugar para outro. Umas imagens holográficas projetadas nos azulejos nas esquinas de alguns corredores. E no fim de uma dessas variantes dos túneis, você vai chegar no pavilhão de San Salvador, onde existe um audiovisual muito interessante explicando toda a história tanto do hospital antigo quanto do hospital
modernista de São Paulo. Não é uma apresentação muito longa e não perca ela, porque realmente é muito boa, está muito bem feito. E depois no pavilhão, continuando a visita, você vai ver muitos itens relacionados com a construção do hospital. Tem uma maquete bastante espetacular. E objetos também que eram utilizados, né? E você vai subir por uma escadaria e chegar no nível da rua do mesmo pavilhão. E ali montaram uma exposição multimídia fantástica, apresentando a vida e a obra de Domênech Montaner, o arquiteto responsável pelo hospital. É muito, muito bonito esse pavilhão. E a visita continua pelos jardins, que serve de união entre esses pavilhões. Só que esses jardins nem sempre foram cobertos com cimento. Isso era tudo cheio de plantas, provavelmente com gramado. É um verdadeiro jardim. E tem assim pés de laranjeira plantados por toda a parte lateral. Só que com a utilização atual que é feita para alguns pavilhões, acontecem muitos eventos dentro do recinto. Então, não era funcional, por exemplo, para mulheres com salto alto caminhar num gramado. Então, colocaram muitas placas de cimento para facilitar as visitas e os eventos. Esse elemento do hospital atual modernista que você visita deve ser dos poucos que não corresponde com o projeto original, mas foi feita essa modificação para atender às necessidades atuais do hospital. E no meio do jardim você vai ver as escadas que descem até os túneis que fazem a conexão entre os blocos de onde estavam os pacientes masculinos e femininos. Enquanto você passeia entre árvores, imagina como devia ser o hospital quando estava funcionando, quando começou a funcionar na primeira metade do século XX. Era uma coisa muito adiantada. É algo tão maravilhoso que até contaram pra gente uma espécie de lenda que havia uma rivalidade muito grande entre Gaudí e Domènech Montaner. Então, Gaudí cuidava das almas na Sagrada Família, enquanto Domènech Montaner cuidava do físico no Hospital de São Paulo. O prédio que ocupa o espaço central do jardim é a Casa de Operações, que era o centro cirúrgico. Dá para entrar dentro e você vai ver, é incrível como foi desenhado para contar com luz natural. O único problema é que como os pacientes costumavam sair a passear pelo jardim, não era uma ideia muito boa que um paciente, estando convalescente, conseguisse enxergar um procedimento cirúrgico. Então, porque era vidro transparente, tiveram que bolar uma solução de colocar umas cortinas, que a ideia inicial era boa, contar com luz natural, mas acabou gerando algum tipo de problema. E a visita continua pelo pavilhão de São Rafael, que tenta mostrar exatamente como era a instalação no início do século XX. Além dessa recriação, tem uma exposição sobre temática médica e também com os instrumentos utilizados antigamente. E recria a sala de espera dos pacientes. É um pavilhão muito, muito bonito. Você vai perder um tempo se maravilhando com todas as descobertas a serem feitas. Os restantes pavilhões não podem ser visitados porque a maioria estão ocupados por organismos, instituições. Eles são as sedes de vários organismos internacionais. E a visita termina onde começou, no espetacular pavilhão de administração. Foi nesse pavilhão onde Domènech Montaner e seus colaboradores deixaram voar a imaginação, porque é uma festa de cores, de mosaicos, de cerâmicas e ferro forjado. É absolutamente uma festa. É espetacular. A entrada é feita pelo andar térreo, ou seja, no mesmo andar dos jardins,
e você vai ver uma sala com os tetos em forma de abóbeda. E com bastante motivos religiosos e nacionalistas catalães também. E reparem nas colunas, porque dizem que o mármore rosa na época era o mais nobre que havia. Então reparem nas colunas. Uma espetacular escadaria com uma imponente claraboia no teto, uma claraboia que lembra muito a claraboia do Palau da Música Catalana, leva até o andar principal do prédio da administração. Enquanto você estiver subindo, não perca o trabalho de forja feito em uma luminária que tem na escadaria. E o ponto alto e espetacular da visita ao prédio da administração é a sala de eventos. É simplesmente mágica. E aliás, antes de entrar, aproveite para olhar pela janela que você vai ver a Sagrada Família lá ao longe. E agora é o momento de falar no espetáculo de artes decorativas que Domenech Montaner deixou no hospital. Não é só que o hospital seja um projeto arquitetônico incrível, é que contém um catálogo de mosaicos, cerâmicas e vitrais deslumbrante. A cerâmica foi utilizada principalmente nos pavilhões que eram ocupados pelos doentes, porque era uma forma fácil de manter a higienização desses pavilhões. E incorporaram na cerâmica motivos típicos da arte modernista, principalmente motivos florais e coisas que podem parecer tão triviais como uma saída de ar viram autêntica obra de arte na mão dos artesãos modernistas. E já no prédio da administração podem ser vistos os mosaicos mais bonitos que foram produzidos na arte modernista. São espetaculares. Às vezes, inclusive combinados com cerâmica. Cerâmica e mosaico, já o seguinte nível de sofisticação decorativa. E na parte externa do prédio você vai observar também muitos mosaicos que vão relatando episódios da história. E é dentro do pavilhão da administração onde estão as melhores amostras de trabalho no vidro dos coloridos vitrais do Hospital de São Paulo. Vamos com a parte prática da visita. A forma mais fácil de chegar no hospital é usando o metrô, a linha 5, azul, viajando até a estação 2 de Maio, São Paulo, que fica a mais ou menos 5 minutos da entrada do prédio. Agora, se você tiver visitado a Sagrada Família, basta seguir pela Avenida Gaudí e não são mais de 10 minutos caminhando, a menos que você se entretenha com alguma coisa, você já estará no Hospital de São Paulo. A Avenida Gaudí é muito bonita, uma avenida arborizada com muito espaço para pedestres, é muito delicioso fazer esse passeio da Sagrada Família até o Hospital de São Paulo. A visita ao hospital é paga. Na descrição do vídeo vamos colocar os valores atualizados da visita. Lembrando que no primeiro domingo do mês a visita é gratuita. Se você estiver em Barcelona no primeiro domingo do mês, aproveite para conhecer o Hospital de São Paulo sem pagar, o que é sempre ótimo. E o Hospital de São Paulo, por tudo que a gente já contou, é uma visita imprescindível em Barcelona e está incluído como roteiro 7 do nosso guia Barcelona em 15 roteiros. Barcelona em 15 roteiros é um guia da nossa autoria, onde te ajudamos a percorrer Barcelona e descobrir absolutamente todos os cantinhos imperdíveis da cidade. Conta com roteiros muito detalhados, com indicações passo a passo, mapas acompanhando cada roteiro e ainda incluímos comidas imperdíveis ao longo de cada um dos percursos. Então, se você quiser planejar sua estadia em Barcelona por conta, perfeito. Pergunta, a gente vai te ajudar. Mas se você quiser uma ferramenta que já fez o trabalho tão difícil de organizar um roteiro por você,
Barcelona em 15 roteiros. É um dos 11 guias da nossa coleção de guias da Espanha. Você pode conferir na descrição do vídeo os links para cada um dos guias. E aqui chegamos no final do vídeo, onde tentamos te contar um pouco de um lugar que é muito especial para a gente e que merece ser visitado em Barcelona, o Hospital de São Paulo. Se você ficou com alguma dúvida, não se esqueça, deixe seu comentário aqui abaixo, na caixa de comentários. E se você gostou do vídeo, deixa um like pra gente. Se você quiser acompanhar nossas novidades sobre a Espanha, inscreva-se no canal. Assinando a campainha, você será avisado cada vez que subirmos um novo vídeo. Então, vamos ver se a gente se vê visitando o Hospital de São Paulo. Hasta pronto! Hasta la vista!